E aí pessoal que acompanha aqui o canal Sala de Trânsito no YouTube, vamos para mais um vídeo falando sobre resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Dessa vez trazendo para vocês a resolução número 970 de 2022 do CONTRAN e que trata do sistema de sinalização e iluminação dos veículos e também de seus dispositivos, bem como ali a questão relacionada ao uso de lanternas especiais. Só que a gente não vai falar da parte sobre o sistema de iluminação, até porque é bem extenso. Para você ter ideia, nessa resolução 970, que trata dessa questão do sistema de iluminação, tem ainda 21 anexos com disposições diversas, questões técnicas envolvendo o sistema de iluminação. O que a gente vai falar especificamente nesse vídeo? Dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Eles constavam inicialmente nessa resolução aqui, ó, a resolução número 268 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Aqui você tinha informações sobre os veículos prestadores de serviço de utilidade pública e também sobre os veículos de emergência, tratando ali de algumas regras e também do sistema de iluminação desses veículos. Só que aí, como se trata de sistema de iluminação, como se trata de lanternas especiais, quando essa resolução 2008 foi revogada para se consolidar as normas relacionadas a esse tema, sinalização, iluminação e lanternas especiais de veículos, ela acabou sendo consolidada na resolução 970. Então por isso que a gente aborda especificamente essa norma aí. Então vamos lá fazer nossos comentários aqui sobre essa resolução 970. Como eu disse a vocês, dispõe sobre algumas características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização e iluminação dos veículos e os seus dispositivos, bem como o uso de lanternas especiais, que aí tem a ver exatamente com os veículos de emergência e com os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, que é o objeto do nosso vídeo. Então, olha, antes de mais nada, saiba que lá no inciso 8 do artigo 29 é onde nós temos a previsão desses veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Inclusive, é importante você ter em mente o seguinte, que no mesmo artigo 29, só que no inciso 7, nós temos aqui algumas regras envolvendo os chamados veículos de emergência e que não se confundem de forma alguma com os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. É importante você ter isso em mente, tá certo? Os veículos de emergência, que por sinal estão listados ali nesse inciso 7, são os veículos prestadores, os veículos de socorro e salvamento de incêndio, né, que nós conhecemos ali, é a viatura do Corpo Bombeiro, né, os de polícia, as ambulâncias e também aqueles veículos que são utilizados na operação e na fiscalização de trânsito. E aí esses veículos, eles têm direito à livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, que é aquele que se necessita de brevidade no atendimento, sem a qual pode haver ali um risco de prejuízo à incolumidade pública, e também nas questões de patrulhamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. São as situações ali, policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública. São as situações ali em que esses veículos fazem jus a essas prerrogativas. Então perceba que eles não se confundem de forma alguma com os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Tanto é que as lanternas especiais para esses veículos, as cores são vermelha ou azul, né? Então tem aí uma diferença em relação a isso, tá certo? Também tem a questão da branca ali. Diferente dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Você vai ver aí, ó, que os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, referidos no inciso 8 do artigo 29, que por sinal nesse inciso 8, diferentemente do 7, que lista os veículos de emergência, ele não lista quais são os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Isso era listado lá na resolução 268, mas a resolução 970 manteve ali a previsão. Inclusive ela teve uma alteração, incluindo mais um, que eram 6 inicialmente, 6 veículos que se consideravam ali como prestadores de serviço de utilidade pública, depois incluiu-se mais um, que é um tipo de veículo utilizado ali para manutenção de redes metroferroviárias, que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Então esses veículos se identificam pela instalação de lanterna especial para prestação de serviço, não removível, compostas por luzes rotativas ou intermitentes de cor amarelo âmbar. O amarelo âmbar é aquele meio alaranjado ali que você vê muitas vezes na seta do veículo, né? na luz de mudança de direção, de indicação de direção. Então esse é o amarelo âmbar que a norma se refere, tá certo? Nesse artigo 6º, lá no seu parágrafo 1º, nós temos a lista, né, o rol dos chamados veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Então, ó,
para efeito desse artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública. 1. Aqueles que são destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgoto, de gás combustível canalizado e de comunicações. Então, esses veículos aí são utilizados para esses serviços, eles são classificados como veículos prestadores de serviço de utilidade pública. O 2. Aqueles destinados à conservação, manutenção e sinalização viária, desde que a serviço da administração pública, claro, os guindastes, guinchos ou plataformas de socorro veicular, destinados à remoção de veículos com pane mecânica e elétrica acidentado ou recolhidos por órgão de trânsito. É o famoso guincho, né? O carro do guincho, como a gente chama, ele entra nesse rol aí também, tá certo? Temos aqui ainda, ó, os veículos especiais utilizados no transporte de valores, né? O popular carro forte, ele entra nesse rol aí também. Lá no inciso 5 tem os veículos destinados ao serviço de escolta de cargas superdimensionadas, quando devidamente caracterizados e autorizados para tal finalidade. Aí tem todo um regramento envolvendo os chamados veículos de transporte de cargas indivisíveis. E esses veículos, para circularem nas vias, precisam de autorização especial de trânsito do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, que vai trazer algumas exigências, dentre elas que ele seja escoltado por um veículo específico ali, que é esse veículo prestador de serviço de utilidade pública. Também tem os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo, desde que a serviço da administração pública. Não entraria nesse rol, de repente, uma empresa privada ali de recolhimento de lixo, que presta serviço para um condomínio, por exemplo, ou para um shopping center, enfim, coisa do tipo. Aí não é veículo prestador de serviço de utilidade pública, até porque ele está prestando um serviço privado. Então não entra nesse rol. E no inciso 7, o último deles, aquele que eu falei para vocês, que foi incluído posteriormente nesse rol de veículos prestadores de serviço de utilidade pública, é aquele utilizado ali na manutenção e no restabelecimento de sistema das linhas de estações metroferroviárias. Então ele entra aí também nesse rol de veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Ainda nesse artigo 6º da resolução, são apenas 2 aqui que eu deixei para vocês como destaque. Nós temos esse parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha: a instalação de lanterna especial de cor amarelo âmbar, referida no caput, que a gente viu, dependerá de prévia autorização do órgão, do órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, onde o veículo estiver registrado, nos termos do artigo 98 CTB. Esse artigo 98 CTB, ele estabelece que o proprietário não poderá fazer ou ordenar que seja feita modificações nos equipamentos de fábrica, nas características de fábrica do veículo, sem que tenha autorização do Detran. Então, a própria resolução 970, no que diz respeito à colocação, à instalação da lanterna especial amarelo-âmbar nesses veículos, acaba exigindo ali que precise de autorização prévia do Detran para fazer isso, tá certo? E essa lanterna especial de cor amarelo-âmbar, como está no parágrafo 3º, deve ser instalada de forma que seja possível visualizá-la por qualquer ângulo de aproximação do veículo, em qualquer condição, sem obstrução de qualquer natureza, podendo ser complementada com outras lanternas, luzes estroboscópicas ou combinações delas de mesma cor, né? De modo a garantir a sua visibilidade. O que não pode é colocar, por exemplo, a lanterna de cor vermelha, porque nesse caso se trata ali, a gente está falando de um veículo de emergência, e nesse caso a legislação estabelece que somente os veículos de emergência é quem pode utilizar esse tipo de lanterna, tá certo? No artigo 7º, nós temos aqui as regras, né, que são aplicáveis ali a esses veículos, levando em consideração o que está previsto na própria resolução, no próprio artigo 29, inciso 8 do CTB, tá certo? Então, ó, os veículos de que trata o artigo 6º gozarão de livre parada e estacionamento. Percebam que nós não estamos falando do veículo de emergência, né? Como você viu, o veículo de emergência, agora há pouco, né? Ele tem direito a livre circulação, estacionamento e parada. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública têm direito apenas a livre parada e estacionamento. Certa vez eu estava parado no sinal vermelho aqui na minha cidade, aqui em Caruaru, em Pernambuco, e aí estava lá no sinal vermelho, quando vem um caminhão do lixo, ele avança o sinal vermelho, ele desvia ali dos veículos e avança o sinal vermelho, né? Esse veículo pode fazer isso? Claro que não, né? Porque nesse caso
ele está cometendo uma infração por avanço sinal vermelho, já que essa é uma infração de circulação e ele só tem direito a livre parada e estacionamento. Né? E aqui nós temos algumas regras complementares. Ó. Detalhe, sim, só um detalhe aqui. Livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na legislação por meio de sinalização regulamentar. Desde que quando se encontrarem, aí aqui ó, no inciso 1, em efetiva operação no local de prestação de serviço a que se destinarem, tá certo? Que é na via, tá bom? É na via, como está lá no inciso 8 do artigo 29 do CTB. Né? No local de prestação de serviço na via, é o que está previsto lá. Então ele tem direito a esse livre estacionamento. A grosso modo, vamos lá, imagina um veículo da empresa de energia elétrica aí do seu estado. O veículo ele é um prestador de serviço de utilidade pública e de repente na esquina da rua que você mora queimou a lâmpada do poste. O pessoal vai ter que fazer a troca lá em cima. Mas para isso tem que ter é uma espécie de cestinha, né, que levanta ali com uma pessoa para ir até lá em cima e fazer essa troca. Mas para alcançar lá o veículo tem que estar estacionado na esquina. Pode estacionar na esquina? É infração de trânsito. Está previsto lá no artigo 181 do CTB. Então se eu estacionasse ali eu estaria cometendo infração. O veículo prestador de serviço não. Ele, desde que devidamente sinalizado, identificado, claro, ele pode. O que ele não poderia? Imagina que na esquina tem uma lanchonete. Aí o pessoal aproveitou e disse, vamos parar na esquina aqui e fazer um lanche? Aí é infração, porque ele não está prestando o serviço ali a que ele se destina, tá certo? No inciso 2 aqui nós temos também uma outra condição, ó, devidamente identificado pelo acionamento das lanternas especiais de cor amarelo âmbar e por dispositivos de sinalização auxiliar instalados na via, como por exemplo o cone, quando estes forem necessários, assegurando a perfeita visibilidade do veículo prestador de serviço de utilidade pública, da equipe em serviço e dos limites da área de isolamento para o tráfego dos demais usuários, tá certo? E aqui, no parágrafo único, fica previsto o seguinte, ó, é proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento do veículo, exceto em alguns casos aqui. Então, o dispositivo amarelo âmbar que nós vimos, né, ele não pode ser acionado em qualquer situação. Né? Assim, ele só vai ser utilizado em serviço para identificar ali o trecho e tudo mais. Agora, em movimento, não são todos os veículos que podem utilizar. Quais são? O guincho, ele pode utilizar em movimento, né, quando ele estiver na efetiva prestação desse serviço, tá certo? Também pode os veículos destinados à escolta, né, daqueles veículos de carga superdimensionada, que são os veículos de transporte de carga indivisível, e também os veículos que são utilizados ali para o recolhimento de lixo, desde que, é importante ressaltar, que esteja a serviço da administração pública. Então esses veículos, mesmo em movimento, eles podem utilizar o dispositivo de iluminação especial em movimento. Quem não pode, por exemplo, o serviço de rede elétrica, não poderia, só no local, justamente para sinalizar que ele está ali estacionado e que os demais usuários das vias percebam que ele está naquele trecho, tá certo? Então são esses dois dispositivos aqui que eu trouxe para vocês, junto aos nossos comentários a respeito dessa resolução. Você sabe que esse material, esse slide e também a resolução sobre o tema, o link para o acesso da resolução, para você baixar a resolução e também o próprio material ficam disponíveis na descrição desse vídeo, caso você queira, de repente você vai falar uma palestra, sei lá, alguma coisa do tipo sobre veículos prestadores de serviço de utilidade pública, acredito que possa te ajudar de alguma forma ou para você guardar como material de estudo, se for o caso. Se você concorda com algo, discorda de algo, ficou com dúvida, fique à vontade, deixe nos comentários que a gente vai tentando ajudar, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.